Oi, meus amigos, espero que vocês estejam sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Pregadores Pregados. E hoje o nosso tema é Somos Embaixadores em Nome de Cristo. A gente precisa formar a consciência de que o pregador representa um outro, que é Cristo, e que a sua autoridade vem da mensagem, não da personalidade. Esse é um fator muito importante para a gente entender. Lembrando lá do nosso texto que a gente leu na última aula, 2 Coríntios, capítulo 5, 20, que diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador não inventa política externa, ele comunica fielmente a mensagem recebida. Citando John Stott, que inclusive tem um livro sobre pregação, se eu não me engano, que é bem interessante, que diz: pregadores não são inventores da mensagem, mas mordomos. Eles estão apenas servindo, eles estão apenas passando a mensagem adiante. Eu lembro de um exemplo que eu dei uma vez sobre o pregador mais parecido com um alto-falante do que com um pedal de efeito. Para quem toca instrumentos vai fazer mais sentido, né? Que a gente por vezes usa para o instrumento musical, né? Violão, guitarra, um pedal de efeito. A gente vai mexer no som do instrumento para deixar ele mais bonito, mais interessante, do jeito que a gente achar legal. Então ele modifica o som do instrumento. Agora, o ideal do alto-falante, por vezes, é que ele não modifique o som, que ele apenas passe o som, ele receba o som e passe esse som adiante, né? Amplie o som. E o papel do pregador muitas vezes é esse, é de ser esse amplificador, ser alguém que amplia essa mensagem, que cede a sua voz para a mensagem que não é uma mensagem do próprio pregador, é uma mensagem muito maior do que o próprio pregador, é a mensagem do próprio Deus, é Cristo. Então a sua autoridade não vem de você, vem de Cristo. A gente vendo exemplos na Bíblia, Moisés, ao falar ao povo, só transmite o que recebeu no Sinai, ele só está transmitindo ao povo que ouviu de Deus. João Batista não atraía para si a glória, mas para o Cordeiro. Já citei aqui o exemplo de João Batista, né, como um exemplo muito bom para que a gente reflita sobre como ser um pregador bíblico, que é um pregador que apaga não quer a própria glória, a própria personalidade, mas aponta para Cristo. A autoridade dele vem de Cristo. Isso é muito importante. A gente é embaixador em nome de Jesus. A nossa palavra não tem poder algum se não tiver em nome do próprio Deus e for o que o próprio Deus estiver falando para o seu povo. Citando outro exemplo histórico, Charles Spurgeon, ao ser questionado sobre seu sucesso, ele disse: eu apenas entrego o recado que Deus me deu. Charles Spurgeon também um grande exemplo de pregador do último século, ou antes disso, não estou lembrado agora, mas foi um pregador muito importante, né? Conhecido por alguns como o príncipe dos pregadores. Também tem livro sobre pregação. Depois eu vou deixar algumas recomendações de livros que podem ser interessantes para vocês também e para a gente conversar sobre. Então uma prática para a gente pensar sobre é que você descreva em poucas linhas o que Deus quer comunicar através de mim, né? O que Deus quer comunicar através de você nesse tempo, no seu ministério. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente se veja como ferramenta, como que o valor não está na gente, mas está na mensagem que a gente carrega. Isso é muito valioso e muito importante. Um pouco antes do texto que a gente leu em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, ou ainda no capítulo 5, Paulo fala um pouco sobre essa questão de sermos como vaso de barro. E o vaso de barro naquela época era usado muitas vezes como vaso sanitário, né? Ou seja, o valor não está no nosso caso, na gente que é o vaso, está no que a gente carrega, que é a mensagem de Cristo, a mensagem de reconciliação, de que Cristo amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, de que Cristo está reconciliando consigo todas as coisas, e Ele deseja nos usar para fazer parte dessa reconciliação, para que através de mim e de você, Ele possa comunicar ao seu povo, cuidar do seu povo, da sua noiva, e preparar esse povo e esse reino que Ele deseja reinar. Então é muito importante que a gente entenda isso e se coloque à disposição do que o Senhor quer fazer, com dedicação, com amor, com fidelidade, o que Ele quer falar. E sempre nos preocupar, parar para pensar. Deus, será que eu estou falando o que o Senhor quer falar? Será que o que eu estou pensando aqui o Senhor quer falar mesmo ou é coisa da minha cabeça? Porque essa é uma dúvida sincera, gente. Eu sou o cara que por vezes estou pensando um monte de coisa assim, por vezes a gente está meio viajando, achando que Deus quer falar uma coisa que não quer falar, que é a gente que quer falar, a gente que está achando. Então é importante a gente ter esse cuidado mesmo de se perguntar, de se questionar em oração. Senhor, é isso mesmo? O Senhor quer que eu fale isso mesmo? É esse o direcionamento mesmo ou é coisa da minha cabeça? E algumas coisas podem ajudar, né? Pra gente entender se é mesmo o Senhor que está falando.
Primeiro é a própria Escritura. Se o que a gente está querendo falar para a igreja não tem nenhum sentido na Escritura, não está baseado na Escritura, já é um indício de que talvez não deva ser falado ou que é coisa na nossa cabeça. Agora, outras coisas que é junto também é a vida em comunidade, né? Então a gente vai sentindo junto com a igreja aquilo que o Senhor está direcionando também na leitura com todos os irmãos e por aí vai. É importante que a gente tenha sempre esse cuidado e de lembrar, a autoridade não é nossa, é de Deus. Como eu falei na última aula, é tentador você ver essa posição ali de certa autoridade, afinal de contas você está ali falando, as pessoas estão te ouvindo, você pode ser tentador você querer impor autoridade sobre as pessoas, você querer mandar demais sobre as pessoas, você querer impor coisas que Deus não impôs, sem perceber, ou meio que vai aos pouquinhos, quando vê você se tornou um ditador, ou se tornou alguém que está falando coisas da sua parte, não da parte de Deus, sendo ministro dos seus interesses, não dos interesses de Deus. Então é muito importante ter sempre esse cuidado, sempre estar repensando, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou falando o que o Senhor quer realmente falar? Me ajude, Pai, a ser boca do Senhor, a falar o que o Senhor quer falar, Pai, e não simplesmente o que eu quero ou o que as pessoas querem ouvir, mas a ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nisso, que seja esse o seu clamor, que essa aula, que esse momento te direcione para um coração aquecido realmente, faminto pela palavra do Senhor e aquecido para pregar aquilo que o Senhor quer que seja pregado, para falar ao povo do Senhor da melhor maneira possível, para entender que você é uma ferramenta na mão do Senhor e que você possa ser usado como essa ferramenta da melhor maneira possível. Um exemplo, eu estava pensando aqui, pensando sobre essa aula, é que a gente é como se fosse... porque a gente também precisa ter esse cuidado, como eu falei na outra aula, a gente não é Deus. Então, a gente, por vezes, acaba querendo pegar o rebanho como se fosse nosso. E a gente está, na verdade, como tutores. Nós somos como tutores. Quando você está pregando ou pastoreando, você é como se fosse, sei lá, eu pensei no exemplo de uma babá, não sei se é o melhor exemplo, mas você deixa vamos fazer um exemplo assim, né? Pensa que chegou alguém com uma criança para você e falou, toma aqui o meu filho, eu vou ter que sair por um tempo, talvez demore muito para voltar, mas confio em você, para você instruir esse garoto, para você cuidar dele, direcionar ele para quando eu voltar, eu poder ter ele de volta. E aí você vai cuidando dessa criança, direcionando, alertando dos perigos, ensinando o que é correto com as suas palavras e com o seu exemplo. Por vezes você vai ter que falar não para algumas coisas, por vezes você vai ter que falar sim, por vezes você vai ter que repreender alguma atitude errada, por vezes você vai ter que encorajar, por vezes você vai ter que chorar junto, que rir junto. É um processo, né? São várias coisas. Então, pregar também muitas vezes é isso. Vai ter dia que você vai ter que ser um pouco mais duro com algumas coisas, vai ter dia que você vai ter que ser um pouco mais leve em outras coisas, e estar disposto a estar junto, né? Porque é fácil, por vezes, a gente chegar e falar um monte de coisa, mas é a gente pregar e falar, olha, gente, eu faço parte desse problema. A gente está olhando para a Bíblia aqui e a gente está vendo problemas por vezes. Eu também faço parte disso e eu estou aqui não só para denunciar o problema, mas eu estou aqui para fazer parte da solução junto com vocês. Então isso é o importante do pastor, né? Não é só o pastor chegar e falar, galera, vocês têm que fazer isso, e ir embora para casa dele e deixar o povo com problema na mão. Não, gente, nós temos que fazer isso. O Senhor deseja de nós essa postura. Nós estamos longe do que nós deveríamos ser. E deixa eu te dizer, eu estou aqui para te ajudar nisso. Quando eu descer desse palco, dessa pregação, você tem alguém que você pode contar para o que você precisar. Eu não só vim apontar o problema, eu vim ajudar com a solução. Isso também é uma postura muito importante do pregador, de estar perto, de estar querendo ajudar, e não só apontando o problema. O profeta, ele tem essa característica, né? Ele não era só alguém que ia lá denunciar todo mundo, como se fosse ele o grande da sabedoria, ou o super, né, alguém justo e falando sobre... Não, ele é alguém que também entendia ele também se entendia como parte do problema. E ele também estava junto ali, se doando para fazer parte da solução. Então que a gente tenha esse coração profético, esse coração ardente pela palavra do Senhor e disposto e com humildade, né? Com gratidão e humildade. Se você tiver essa postura, sem dúvida nenhuma, já é um começo muito bom. E a chance de você, de fato, desenvolver um ministério que seja saudável e que edifique a igreja. Novamente, nós não queremos ser barreira
entre Deus e o seu povo. Nós queremos ser ponte, nós queremos que as pessoas se aproximem mais e mais e mais de Deus, e a gente quer ser ponte nesse processo, ajudar nesse processo e ser uma voz como uma voz que clama no deserto, uma voz que prepara o caminho do noivo, uma voz que aponta para Cristo. E esse é o nosso desafio, e é para isso que nós estamos aqui querendo se capacitar, e é para isso que você tem que buscar se preparar, estudar, ler mais, desenvolver as suas capacidades para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? É um privilégio a gente fazer isso. Novamente, é desafiador, mas é uma coisa também que é maravilhosa e é muito bom fazer parte do que Deus está fazendo. Então, se sinta grato por poder poder fazer parte disso. Amém? Um privilégio muito grande. Meus amigos, acho que a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, uma coisa que eu não falei, fique à vontade para deixar nos comentários. A gente deve também ter outros momentos para conversar sobre esses temas. E é isso, né? Faz parte. Não dá para falar de tudo, tentando ser mais breve nas aulas. Mas acredito que já tenha plantado algumas sementes que são importantes. Nessas primeiras aulas eu quero trabalhar um pouquinho mais esse aspecto de a gente pensar um pouco na parte mais teórica, né, do pregador, para a gente entender a pregação, entender o nosso papel como pregadores, que eu acho que é muito valioso, onde está o nosso coração, como que é um coração de um pregador que está pregado, um pregador que foi tocado pela mensagem, pelo evangelho, que entende que a mensagem corta nele, né, antes de cortar no outro. É um pregador que entende que faz parte do problema e precisa fazer parte da solução, que se humilha, que se arrepende. Então essa é uma postura importante. Sem ser aquele pregador que vai chegar lá achando o tal, o bonzão, não. Que é alguém que entende as próprias limitações e as dificuldades. Olhe para o exemplo desses pregadores. Olhe para o exemplo, leia com atenção a história, ali o exemplo de João Batista, para o exemplo dos apóstolos, como que eles se doavam, como que era a postura desses pregadores. Paulo não era o cara que chegava lá e falava, eu sou o tal. Não, Paulo por vezes, né, ele até fala em alguns momentos, né, ele até teria alguns motivos para né, chegar e dar uma carteirada, porque ele foi um cara que estudou muito, foi um cara que tinha uma capacidade, etc. Mas ele considerava tudo isso como perda por amor a Cristo. Né? Então a postura de Paulo era alguém que estava se doando pelo amor à igreja, pelo amor ao povo de Deus, e não lá querendo se utilizar da igreja. Então a gente precisa entender isso, que a gente seja pessoas que ajudam esse rebanho a progredir. E a gente não seja esses que usam das ovelhas, infelizmente. Como foi alertado na Escritura, dos falsos mestres, dos falsos profetas, que usam das ovelhas, que abusam das ovelhas para o próprio bem. Né? Que a gente não seja desses, que a gente seja dos que cuidam, dos que amam, dos que zelam, dos que vão pregar cada mensagem com muito amor no coração por essas pessoas. Como um pai por um filho, né? que sente ali que está querendo ajudar, que está querendo o melhor possível para essas pessoas. Amém? Que o Senhor toque nossos corações, pastores, pregadores amorosos, verdadeiramente pela noiva do Senhor. E assim a gente possa progredir com mensagens que reflitam o que o Senhor quer falar para o seu povo. Então seja uma voz. Lembre que você não está ali para falar só sobre você ou sobre o que você quer, mas que a gente possa lembrar de que a gente foi chamado para ser uma voz que o Senhor vai utilizar como Ele quiser. E que a gente se pergunte constantemente, Deus, eu estou falando o que o Senhor quer falar? Eu estou falando o que a igreja precisa ouvir? Se eu não estou, me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda a falar o que o Senhor precisa falar. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. E a gente vai ficando por aqui. E que a gente siga em oração aí, leia esses textos também com atenção. Esse texto de 1 Coríntios muito bom, 2 Coríntios também, né? E lá o de Timóteo, como eu citei, Timóteo capítulo 4, e a gente segue o nosso curso com as próximas aulas. Eu espero ver você também nas próximas. Um abraço. E é isso.